Fala, nação alviverde! Vamos reagir ao último boletim pré-jogo do nosso Verdão, que a TV Palmeiras soltou pra gente assistir. Vamos acompanhar! Vocês estão prontos para a decisão do Campeonato Paulista? O Verdão recebe o Corinthians no Allianz Parque para os primeiros 90 minutos desta decisão. E eu trouxe informações e curiosidades deste confronto no nosso boletim pré-jogo. No jogo de número 900 do Palmeiras em casa na história do Campeonato Paulista, os comandados de Abel Ferreira receberam o São Paulo no Allianz Parque na noite de segunda-feira e venceram por 1-0, com um gol de Rafael Veiga em cobrança de pênalti. Em busca do tetracampeonato paulista consecutivo, feito que ninguém jamais alcançou na era profissional da competição, o Verdão chega à sua sexta final seguida, série recorde na história do clube e só atrás das 8 finais seguidas do Santos entre 2009 e 2016. Esta será também a 15ª final de campeonato que o Palmeiras disputa nesta década, iniciada em 2020. Nas 14 já disputadas foram 9 títulos e 5 vices. Se tirarmos da conta a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, que já são duelos finais, temos um número ainda mais impressionante. Desde o começo da década, o Palmeiras disputou 18 competições com fases preliminares antes da decisão e chegou à final em 10 delas, ou seja, o Verdão atingiu a final em mais da metade dos torneios que disputou desde 2020. Se não bastasse, com o triunfo de segundo, o Palmeiras igualou o São Paulo em número de vitórias na história do Choque Rei, agora com 120 para cada lado, além de 120 empates. Porém, como tem 10 gols a mais, o Verdão passou à frente do rival no confronto direto. E de todos os principais clubes do país, agora só está em desvantagem em frente ao Internacional. Também tivemos alguns destaques individuais na semifinal do Paulistão. Marcos Rocha, por exemplo, alcançou 200 vitórias com a camisa do Palmeiras, enquanto Murilo chegou ao 100º triunfo pelo Verdão. Já Rafael Veiga, na noite em que completou 150 jogos no Allianz Parque, onde ele é o maior artilheiro, superou ídolos históricos do clube em várias listas. O camisa 23, por exemplo, ultrapassou o Edmundo e se isolou na 6ª posição entre os maiores goleadores do Verdão em casa, considerando também as épocas de Parque Antártica e Palestra Itália. Passou também Jorge Mendonça para alcançar a 12ª posição entre os maiores artilheiros do Palmeiras em clássicos paulistas e ultrapassou o mesmo Jorge Mendonça para se isolar na 17ª posição entre os maiores artilheiros da história do clube, sendo o 5º entre os meio-campistas. Fico muito feliz por essas marcas, esses gols, números, enfim. Eu nunca imaginei chegar, né, nesse nível que hoje eu estou aqui no Palmeiras. Mas é isso daqui é consequência de um trabalho de muito tempo e eu fico muito feliz por isso. A reapresentação na Academia de Futebol ocorreu na tarde de quarta-feira. Os titulares na vitória sobre o São Paulo fizeram recovery na parte interna do Centro de Excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Paulinho, Bruno Rodrigues e Maurício cumpriram o cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance. Na quinta, os jogadores fizeram atividades técnicas com ênfase em dinâmicas de jogo. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cruzamentos, finalizações e jogadas específicas. Capitão do time na ausência de Gustavo Gomes, que, aliás, teve diagnosticada nessa semana uma lesão ligamentar no joelho direito e ficará um período longe dos gramados, Marcos Rocha elogiou a dedicação de todos em busca de mais uma final. Acho que hoje, né, dentro da nossa academia, a gente consegue ver os lances pelos telões. E como todo mundo se dedicou, se entregou, né, para que esse resultado acontecesse, né, graças a Deus veio a classificação para a final. A sexta foi dia de treino e de anúncio de reforço. Enquanto os jogadores foram a campo e realizaram um trabalho tático com ênfase em saídas de bola, marcações e simulações de jogo, entre outras dinâmicas, além de fazer uma atividade técnica em dimensões reduzidas, o clube confirmou o acerto com o meio-campista Lucas Evangelista, titular do Red Bull Bragantino nas últimas 5 temporadas. O jogador de 29 anos, com passagem também pelo futebol europeu, não escondeu a satisfação de defender o maior campeão do Brasil. Diz aí, Evangelista. Cara, quando iniciou tudo isso, eu deixei bem claro assim que se tivesse uma possibilidade de vir para cá, porque no início é sempre uma conversa assim meio que uma sondagem e tudo mais,
E aí quando chegou para mim e para minha namorada isso, eu acabei conversando com o pessoal, expliquei se tivesse uma possibilidade da gente amadurecer a ideia, né? Falei que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu teria essa proposta de vestir a camisa do Palmeiras, de jogar aqui, um clube muito vencedor, um clube que está numa constância muito grande há muito tempo, então com toda a humildade do mundo, assim, confio muito no meu potencial, no meu trabalho, eu acho que o trabalho vence tudo, vence o talento, então a gente tem que estar sempre trabalhando. Mas eu fiquei surpreso, então quando aconteceu, chorei de alegria, ela também chorou. E aí foi desenhando tudo, foi amadurecendo tudo e graças a Deus deu certo. A preparação para o derby foi encerrada no sábado com ensaios táticos e ajustes técnicos. O único invicto em clássicos paulistas neste ano, o Palmeiras defende também uma invencibilidade de 29 jogos no Allianz Parque pelo Campeonato Estadual. Desde a última derrota em 2021, são 23 vitórias e 6 empates na Arena. Vamos agora conferir o histórico de confrontos do derby. Esta será a 8ª final de Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians na história, com vantagem alviverde de 4 títulos contra 3 do rival. O Verdão faturou a taça em 1936, 1974, 1993 e 2020. E o Alvinegro levou a melhor em 1995, 1999 e 2018. No geral, será a 15ª competição decidida em um derby, considerando campeonatos e torneios oficiais. A vantagem também é alviverde, 10 títulos contra 4 do rival. Além dos estaduais, destaque para o Brasileiro de 1994 e para os torneios Rio-São Paulo de 1951 e 1993. Atualmente, o Palmeiras está invicto a 8 jogos contra o Corinthians em Campeonato Paulista, sendo que a última derrota foi pela fase de grupos de 2020. E o derby mais recente pelo estadual ocorreu na fase de grupos deste ano, e o placar ficou em 1-1. O gol palmeirense foi anotado por Maurício. O Palmeiras, aliás, está invicto a 10 jogos contra o Corinthians como mandante, sendo a última derrota pelo Campeonato Paulista de 2019. E um outro dado interessante é que o Verdão perdeu apenas 2 vezes nos últimos 18 derbys disputados. Série iniciada quando os rivais protagonizaram as finais do Paulista de 2020, vencida pelo Palmeiras. Pessoal, essa vai ser a primeira vez que Abel Ferreira vai enfrentar o Corinthians em uma decisão de competição. Pensando nisso, nosso jogo histórico de hoje vai relembrar a primeira vez em que o português comandou o Verdão contra nosso maior rival. Alguém aí arrisca quanto é que foi esse jogo no Allianz Parque? A partida foi válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, mas disputada em janeiro de 2021, devido à paralisação das competições esportivas durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Às vésperas da final da Comebol Libertadores de 2020, na qual venceria o Santos no Maracanã, o Verdão vinha em um ritmo alucinante de jogos seguidos, praticamente disputando uma partida a cada 2 dias. Em um Allianz Parque sem público e em noite inspiradíssima do quarteto Zé Rafael, Rafael Veiga, William e Luiz Adriano, a equipe sobrou em campo no primeiro derby sob o comando de Abel Ferreira e goleou o maior rival por 4-0. Aos 34 minutos, Zé Rafael ganhou a bola no meio-campo e tocou para o William, que acertou o passe espetacular para Veiga, livre na grande área, virar e bater cruzado sem chances para Cássio. Nos acréscimos, o Alviverde ampliou. Bolão de Zé Rafael para o William, que rolou para Luiz Adriano, só empurrar para o gol vazio. Inicialmente, o tento foi anulado por suposto impedimento do Bigode. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem validou o gol. Após o intervalo, não deu nem para ver qualquer mudança de postura corintiana, já que os palestrinos ampliaram logo aos 3 minutos de bola rolando. Rafael Veiga, com o pé calibrado, bateu rasteiro de fora da área e acertou o cantinho de Cássio, que pulou, mas não achou nada. Era o que faltava para o Corinthians ficar completamente perdido em campo. O Palmeiras envolvia facilmente o adversário e a consumação da goleada era questão de tempo. E ela veio aos 21.
Gabriel recuou errado de forma grotesca e deixou Luiz Adriano de frente para Cássio. O goleiro tentou afastar, mas a bola ricocheteou no atacante e entrou direto. 4-0, placar que o Palmeiras não atingia em um derby desde 2004 e que o rival jamais conseguiu fazer em toda a história. Retrospecto geral contra o Corinthians registra 391 jogos, com 140 vitórias do Palmeiras, 119 empates e 132 derrotas. 552 gols marcados e 501 gols sofridos. O retrospecto contra o Corinthians no Allianz Parque tem 14 jogos. 6 vitórias do Verdão, 4 empates e 4 derrotas. 18 gols marcados e 13 gols sofridos. Já bota na agenda do celular que é para não perder nada. A partida acontece às 18h30 do horário de Brasília. Se você quiser adquirir o seu ingresso e acompanhar no Allianz Parque, pode acessar o site ingressospalmeiras.com.br. Para quem não vai ao Allianz Parque, as opções para assistir pela TV são várias. A Record transmite ao vivo na TV aberta e no seu portal R7. Na TV fechada você acompanha pela TNT, no streaming você acompanha pela Max. No YouTube, a Cazé TV transmite. E você ainda tem outras 3 opções: o Nosso Futebol, a Zapping e o Wallplay. Rafael Claus é o árbitro, auxiliado por Alex Zang Ribeiro e Fabrini Bevilacqua Costa. No VAR, José Cláudio Rocha Filho, Amanda Matias Maceira e Hilbert Estevan da Silva. Mais informações e curiosidades sobre o derby você confere no nosso site oficial. É isso, torcedor palmeirense. E o nervosismo já está a 1000. Vamos torcer para sairmos com um placar de pelo menos 2 gols de diferença. Já seria um ótimo resultado. E você, torcedor, estar confiante para um bom resultado, para levarmos uma boa vantagem para o jogo que vem? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!